como que você está? Tudo bem? Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra de Deus, um versículo tão simples, mas que pode fazer muita diferença na sua vida e na minha vida. E quero ler com você na versão da Bíblia Viva. Tá lá em Provérbios 4 e o verso 23. Tá escrito assim: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam a sua vida. Em uma outra versão, diria assim: sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Sabe, meus queridos, é tão interessante que antes mesmo da ciência descobrir o poder da mente, a importância da psicologia, da ciência, né, da questão da memória, a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia já falava da importância de guardar o coração, guardar as nossas emoções. Quando nós pegamos esse verso escrito aqui pela vida de Salomão, né, um dos homens mais sábios da Bíblia, não mais do que o próprio Jesus e a própria sabedoria de Deus, nós precisamos entender que essa questão aqui do coração é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas emoções, das nossas vontades. E quem tem que guardar sou eu e você. No passado, eu imaginava e até mesmo falava assim: ai, Deus, guarda o meu coração. E quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente já acaba se remetendo ao nosso órgão cardíaco, né? A gente já imagina o coração ali bombeando sangue. Mas na realidade, não. A Bíblia está falando das nossas emoções. E nunca se falou tanto disso nesse tempo, né? E quem tem que guardar sou eu e você. Sabe, às vezes a gente imagina assim: ah, eu tenho que ter pensamento positivo. Pensamento positivo não muda atitudes. Uma informação simplesmente não te muda. O que muda é a gente entender que existe uma necessidade da gente renovar a nossa mente, sabe? E quem tem que renovar a mente sou eu e você. Sou eu e você que precisamos nos submeter. Nós não apagamos um pensamento errado, nós não apagamos um pensamento velho. Nós substituímos os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? Os próprios pensamentos de Deus a meu e a seu respeito. E Salomão diz que a gente deve, sobretudo, guardar. Ele guardar o quê? Os pensamentos. Ele não disse guardar dinheiro, ele não diz guardar fotografia, ele não diz guardar lembranças, mas guardar a nossa forma de pensar, as nossas emoções, porque dela vai proceder as fontes da vida. Jesus, em Mateus 15, se eu não estiver errada, no verso 16, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio, e do coração procede o bem e o mal. E não é o que um homem come que faz mal, mas sim o que procede. Se eu e você temos crenças erradas, aprendemos coisas erradas, nós vamos pensar errado e vamos agir errado. E muitas das vezes, mesmo sendo cristãos, nós não vamos conseguir prosperar naquilo que Deus quer que a gente prospere e que a gente venha fazer aquilo que realmente está no coração dele. É tão interessante que a própria Bíblia nos ensina e também ela nos dá as respostas. Apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este mundo. O que é conformar? Tomar a forma, ou seja, continuar pensando da mesma forma que as pessoas que não têm Deus continuam pensando. Sabe, quando eu e você nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, quem nasceu de imediato, nasceu de novo, foi o nosso espírito. Mas a minha mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos devem ser renovados. Eles têm que ser transformados de fé em fé. Não é uma informação que muda a gente, mas sim um posicionamento diante da palavra de Deus, e que eu vou trocando o meu pensamento velho pelo pensamento novo do Senhor, e Cristo vai sendo formado em mim. E ele diz que nós devemos submeter o nosso corpo como sacrifício vivo, como sacrifício diante do Senhor. Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cacá, Deus tem vontades? Deus tem vontades. Deus tem vontade que eu e você venhamos experimentar quais são os pensamentos dele. Os pensamentos de Deus sempre são pensamentos de paz a meu respeito e pensamentos para te dar o fim que você deseja. Sabe? Às vezes a gente pensa assim: ah, meu Deus, não vai dar certo, como é que será? Sabe que a mente é o nosso campo de batalha? Sabe que a batalha espiritual que muitos dizem, na realidade, é o nosso espírito contra a nossa mente carnal? Sabe, aqui na mente a gente tem a questão da fé versus a incredulidade, a questão do império das trevas com o reino do espírito.
Os questionamentos se vai dar certo ou não vai dar certo. Como saber se um pensamento vem de Deus ou se não vem. Sabe, eu só vou entender isso quando eu me submeter em obediência a minha mente, o meu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Tem um texto que eu gosto muito e que eu quero ler com você, que é o Salmo no capítulo 1. Lê comigo. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é interessante? Que ele diz que esse homem, essa mulher que é bem-aventurado, ele tem prazer. Ele não faz por obrigação, ele não faz por religiosidade. Ele ama a lei do Senhor, ele ama a palavra, ele se submete porque ele entendeu o que é o certo. Ele fala que ele tem prazer. Não é simplesmente pegar e ficar lendo para cumprir um protocolo, de fazer simplesmente um plano anual de leitura bíblica, mas entender com o coração e praticar essas verdades. Submetendo um pensamento velho e recebendo um pensamento novo. Ele diz: medita nessa lei. O que é meditar? Considerar, avaliar, se importar, sabe? E não é só uma vez por semana, ele diz de dia e de noite. Ou seja, é constante e é uma frequência. O Senhor quer trocar os nossos pensamentos, mas para isso eu e você devemos levar os nossos pensamentos cativos na obediência a Cristo e entender que tudo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz foi para que eu e você venhamos, ainda que nessa terra, estamos com a mente totalmente conectada com as riquezas do céu. Como está escrito lá em Colossenses 3, que nós devemos nos atentar para as coisas do alto. Essas são eternas. E que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Submeta os seus pensamentos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são os próprios pensamentos a seu respeito. E são pensamentos de paz. Porque eu e você, nós sim podemos ter os pensamentos de Cristo. Se submeta à palavra. Se submeta aos pensamentos do Senhor. Medite nessas verdades. Tenha prazer. Tenha prazer. Seja feliz em descobrir o que Deus tem a seu respeito. E quem tem que fazer isso, guardar as emoções, os pensamentos, sou eu e você. Guarde, porém, seus pensamentos na palavra de Deus, que ela não muda e ela é eterna. E os pensamentos dele são eternos para mim e para você. Pensamentos de paz, de alegria e para te dar o fim que você deseja. Seja abençoado na prática dessa palavra e medite nessas verdades de dia e de noite. Amo você. Fique bem. Tchau, tchau.